Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br e Grupo Hospedar Turismo 4.0. Olá, bom dia. Estamos de volta com mais um programa Mundo dos Negócios. Nós vamos ter hoje uma entrevista completamente inusual e que vai chamar muito a sua atenção. Nós vamos começar aqui. Qual que nós vamos conversar hoje, Raíssa? Bom dia, Genete Nuco. Bom dia, telespectador da TV Tropical. Hoje nós vamos conversar aqui e vamos ter um programa exclusivo para falar com ele, que é Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, que ele vai contar um pouquinho dessa história, que ele começou, assim, ele tinha uma ideia de um negócio completamente diferente, passou para outro e hoje é só a maior produtora de melão do mundo e maior exportadora de frutas do Brasil. Então a gente vai começar a conversar com ele aqui, que vai contar um pouquinho dessa trajetória de quase foi por isso que 26 anos, né? Começou em 95. Foi por isso que você veio de verde? Claro, em homenagem ao campo. Green Woman? Exatamente. Para hoje valorizar... em homenagem ao campo, para valorizar este momento dessa entrevista. Tem uma coisa seguinte, essa entrevista é uma entrevista doce. Você vai saber por quê a partir de agora. Bom dia, Luiz Roberto. Satisfação tê-lo conosco aqui. Luiz Roberto é um amigo. Vou fazer uma referência inicialmente sobre o Luiz Roberto. Eu tenho o prazer e a satisfação de desfrutar da amizade dele já há muitos anos e é uma pessoa diferenciada. Uma pessoa que se dedica a um projeto que ele estabeleceu em 1995 e que fez desse projeto uma diferença grande, não apenas para si próprio, mas para quem está ao redor e trabalhando junto com ele no projeto. Por que ao redor? Por causa da comunidade. É um projeto que foi iniciado lá atrás e que beneficia a comunidade e que você também vai conhecer a partir de agora. Luiz Roberto, satisfação enorme tê-lo conosco aqui. Jenner, bom dia Raíssa. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar do zero. Sim. Você morava no interior, você é de Ribeirão Preto, nasceu em Ribeirão Preto. Aliás, você me disse uma frase que eu achei muito interessante. Jenner, ninguém escolhe onde quer nascer, quem escolhe é o nosso pai. Mas a gente escolhe onde quer viver, e eu escolhi Mossoró. Como é que foi esse processo de vinda para cá e como é que foi essa adaptação de mudança de Ribeirão Preto para cá e por quê, né? Esse é um fato inusitado, inclusive eu me alegro muito de contar, porque realmente ele é uma coisa que pode até estimular outras pessoas, a gente mudar de vida. Muitas vezes a gente se acomoda um pouco naquilo que a gente estava fazendo, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou da área do agro lá, uma região, Ribeirão Preto, vive muito agro, meu pai tem fazenda lá, mas quando chegou na hora de fazer a faculdade, eu acabei fazendo Direito lá em São Paulo, estudei até numa boa universidade lá, que é a Universidade de São Paulo, e estava advogando já, durante os 5 anos de faculdade eu fiz estágio, e já estava praticamente 4 anos como advogado em um grande escritório de advocacia. Até que um dia, um cliente que começou com exportação de fruta, e eu até criei essa empresa e dava assistência jurídica para eles, eu comecei a me envolver um pouco mais com ele e dar palpites operacionais, né? Então eu ia comprar laranja no interior de São Paulo para exportar, e eu conhecia um pouco daquilo, então eu comecei a falar um pouco da operação laranja, e aí esse cliente disse, não, você é advogado, você tem que ver o contrato, se está certo, se não está, e depois um pouco daquilo que eu falei ia acontecendo, aí esse cliente, mas como é que você sabe disso? Fui explicar, não, porque eu sou do interior, e aí essa pessoa que era o diretor dessa empresa, uma multinacional grande na época, me convidou para ir trabalhar com eles, e eu acabei indo ser a parte jurídica dessa empresa que exportava maçã no sul do Brasil, na região de Santa Catarina, laranja no interior de São Paulo, manga em Petrolina, em Pernambuco, e melão aqui na região de Mossoró. E eu cuidava da parte jurídica dessa empresa. Quando foi em 94, veio a moeda que é o real, o plano real que a gente vive hoje. Muitos dos nossos telespectadores talvez não se lembrem disso, mas naquela época o dólar caiu muito, a menos de um real. E isso inviabilizou as exportações e essa empresa, então, começou a ter dificuldade, que acabou até fechando. Nesse meio tempo, a gente tinha adiantado dinheiro a um produtor aqui da região que não tinha entregue melão. Então, eu, como advogado, vim cobrar a dívida. E esse proprietário disse, olha, eu só tenho essa fazenda, a fazenda vale X, eu devo a metade, se você me der a diferença, eu passo a fazenda para vocês.
Eu voltei com essa proposta para a empresa disse, não, o que nós vamos querer fazer? Uma fazenda em Mossoró, né? E eu gostei de quando eu vim para cá, eu vi a fazenda, eu me lembro que fica pertinho da praia de Tibau, fui almoçar em Tibau, vi aquele mar maravilhoso, imagina eu morando em São Paulo, então me vi morando, falei, nossa, isso aqui é a vida que eu me identifiquei mais. E aí, juntamente com o diretor dessa empresa que estava fechando, então a gente abriu em 95 a famosa, vim para cá, então mudei para Mossoró com a família. Foi assim que a gente começou, plantando praticamente 3 hectares de melão a cada 10 dias, esse era o nosso plano naquela época, e hoje a gente chega a plantar mais de 300 hectares por semana, então ao longo desses 26 anos houve todo esse crescimento que a gente hoje tem o maior alegria e o maior prazer de estar compartilhando com vocês aqui hoje. Quem entende de melão? De melão na produção mesmo, ninguém entendia, né? A gente foi aprendendo ali no dia a dia, contratando agrônomo e começando a aprender com os erros, na verdade, né? E essa é uma das coisas interessantes, né? Então, assim, mas ao longo do tempo a gente foi crescendo e aprendendo. Muitas empresas vieram depois da gente, enormes já, com estruturas de capital, com mercado, e que ficaram no meio do caminho, quebraram, não continuaram. Porque você não consegue montar uma fazenda grande do dia para a noite. É como você vai crescendo no dia a dia e aprendendo, minimizando os seus erros e passo a passo aumentando. Existe uma comparação interessante, que é assim que eu ouvi falar que cabe muito nesse caso. Quando nasce um bezerrinho, você vai lá, você consegue levantar um bezerro. Se você todo dia for lá e levantar esse bezerro, todo dia você fizer isso, depois de 2 anos, você vai arrumar um jeito de estar levantando ele. Você vai aprender, porque é no dia a dia. Se você tiver que pegar um boi de 2 anos e falar, vai lá e levanta, você não consegue fazer. É porque o dia a dia vai te ensinando você a fazer as coisas. E as plantações, elas também têm peculiaridades, né? Porque eu estava vendo, por exemplo, que o melão, ele precisa da abelha. Então, vocês, eu não sei se isso já foi passado para vocês, ou se vocês aprenderam também nessa prática, porque hoje eu sei que vocês têm uma criação de abelha, não para a venda do mel, mas sim para a utilização no plantio do melão, não é isso? Isso. Então tem várias peculiaridades de plantação que vocês aprendem isso no decorrer da porque do você tempo? vai vendo que tem áreas que você tem mais frutas e áreas menos frutas. Então você começa a notar que a polinização é importante. Não são todas as frutas que dependem tanto de polinização, mas o melão é uma que depende. Então aí você descobre que você tem que ter abelha para polinizar. Depois você tem que investigar qual é a quantidade de abelha que você tem que ter e qual o momento que você tem que colocar ela lá para fazer essa polinização. E tudo isso você vai fazendo também no dia a dia. Então nós temos até que medir quantas visitações de abelhas a gente tem por flor num determinado período, porque o pólen ele só fica viável das 5 da manhã até no máximo 7, depois esquenta demais e o pólen fica inviável. E a flor ela só abre naquele instante, se ela não polinizar, ela morre sem virar uma fruta. É uma aprendizagem constante então, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, também você tem a questão das variedades, da genética, tratamento de pós-colheita, nutrição. Quando vocês começaram, quantos tipos de melão vocês trabalhavam? Quando a gente começou, a gente tinha praticamente só o melão amarelo, aquele melão básico, né, o que todo mundo conhece que é o amarelo. Depois, com o passar do tempo, foi surgindo demandas para outras variedades, que a gente nem conhecia. Então você começa a adaptar com outras variedades. Então hoje nós temos o Galha, o Cantaloupe. O Cantaloupe tem 2 tipos, o americano e o europeu. Nós temos o Pele Sapo, que é um verde rajado, que vai muito para a Espanha. Temos o Dino, que é uma variedade exclusiva da gente, que parece um ovo de dinossauro. Que a característica da fruta que vocês produzem, da fruta da região lá, é que tem o melhor teor de BRICS. Todo mundo diz que a fruta de Mossoró é a melhor fruta do mundo. Exatamente. Como é isso? Explique isso, por favor, Luiz. Porque nessa situação que nós estamos de insolação muito forte, estamos praticamente na linha do Equador, então você tem uma radiação solar muito forte, isso ajuda na fotossíntese da planta. E essa fotossíntese é quando ela carrega os nutrientes para a fruta. E você usa aqui o sistema de gotejamento com a irrigação, onde junto com a água você faz a fertirrigação, ou seja, os nutrientes vão junto com a água. E ali você tem condição de dosar, de acordo com a idade da planta, mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio, e com esses elementos químicos você vai aumentando, melhorando a questão do sabor. Então você junta o sol e uma nutrição adequada quando você consegue dar mais sabor à fruta, que é o que o nosso cliente quer. Comer uma fruta saborosa, nutritiva e segura, porque nós temos toda a questão de segurança alimentar, não só porque a gente exporta, mas você tem que vender um produto saudável.
e dentro disso todos os cuidados na aplicação dos defensivos, do meio ambiente, da responsabilidade social, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. Vocês não plantam só o melão, né? Vocês começaram na plantação só de melão, mas hoje vocês também têm mamão, banana, maracujá E melancia. e melancia. Que a melancia, Isso. vocês têm até a melancia pequena, A sem melancia. caroço, a mini, Isso, a sem mini. caroço, Exato. sem semente, né? É isso sem mesmo. Caroço. É isso mesmo. E sem tem semente. também, eu acho, uma maior sem semente. Isso. Temos também, a melancia tem vários tipos também, de tamanhos. Eu vi lá uma quadrada quando eu fui lá. Até quadrada a gente já fez com Melancia polpa amarela. quadrada. É, a gente Como tem é um isso, molde, Luiz né? Alberto? Um molde, a gente importou um molde da Coreia do Sul. Eu preciso chamar um intervalo. Vamos falar sobre isso no retorno? Vamos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o programa Mundo dos Negócios, continuando a entrevista com o empresário Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa. É Não rapidinho. saia daí. A gente está esperando por você daqui a pouquinho. Você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, não é mesmo? Então, numa hora como essa, você deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, o ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que precisar e baixe os conteúdos. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital e é para você. Informação de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, o portal mais completo para o seu negócio. E essa é uma dica do programa Mundo dos Negócios. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Ao fizinho do bloco passado, Raíssa fez uma pergunta sobre os produtos que a Fazenda produz. Você quer repetir ou o Luiz vai direto para responder? Não, ele já respondeu um pouquinho, mas eu fiquei curiosa com a história da melancia quadrada, que ele disse que você falou que até quadrada tinha. Então, a gente importou uns moldes da Coreia do Sul, e aí quando a fruta está no determinado momento, você coloca nesse molde e ela cresce dentro do molde, aí ela fica quadrada. É um produto assim, de um apelo de marketing, né? Bastante interessante, mas não é um grande volume comercial, mas é mais que a gente participa em feiras assim que a gente Mas vocês expõe. fazem ainda? Vocês produzem ainda essa melancia quadrada? E agora, recentemente, em fevereiro, nós fizemos uma com formato de coração para fornecer um supermercado inglês. Em fevereiro é o Dia dos Namorados na Europa, que é o 14 de Valentine's Day. fevereiro, né? Exato, então a gente fez um... Mas, Luiz, você estava falando o seguinte, o Ministério da Agricultura, há pouco mais de 10 dias, 15 dias talvez, ampliou a área livre da mosca. Como é isso? E o benefício que traz? Isso, para o nosso ouvinte entender, dependendo do destino que vai o melão, a gente precisa demonstrar que ele está sendo produzido dentro de uma área livre da única praga que tem, que pode colocar um ovo dentro da fruta do melão e essa praga viajar e eventualmente chegar no país e contaminar as produções de lá, que é uma mosca chamada Anastrefa grandis. Nós estamos numa área livre aqui, a gente não tem, mas nós temos que monitorar com armadilhas, que a gente quinzenalmente pega as armadilhas, leva para a universidade lá em Mossoró, Fersa, e os professores atestam que não há ocorrência dessa praga. E essa área tem que ser reconhecida pelo Ministério da Agricultura e pelos países que vão receber. Ela era muito restrita, alguns municípios da região de Mossoró. E nós vimos há muito tempo batalhando para ampliar um pouco mais essa área, porque assim a gente precisa aumentar a área plantada, vamos precisar de mais municípios envolvidos. E recentemente, mais precisamente no final da semana passada, é uma boa notícia que a gente vai poder produzir mais agora nesses municípios, gerar mais emprego e mais renda então nesses lugares. Ou seja, vai emprego aí para quem é jovem que trabalha e mora nessa região. E falando sobre emprego, hoje a Agrícola Famosa emprega quantas pessoas? É responsável por quantas famílias, assim, digamos? A famosa durante a safra, que chega a produzir 10 mil hectares, dá quase 0,9 pessoas por hectare, isso dá uma média de 9 mil pessoas. Diminuiu um pouco recentemente, porque a gente melhorou alguns processos, mecanizou um pouco, mas é um setor que demanda muita mão de obra. Então, isso diretamente. Vamos arredondar a conta aqui. A gente hoje fala durante a safra 8 mil pessoas.
diretamente. Fora aqueles indiretos, né, que se calcula entre 4, 5 vezes para cada direto, né? E fora aquelas pessoas que dependem daquele emprego direto. Então, nós estamos falando aí de milhares e milhares de pessoas hoje que dependem da empresa. A gente pode dizer que a Agrícola Famosa é a empresa que mais emprega nesse segmento do mercado, que mais emprega no Brasil? Seguramente é uma das que mais emprega, é uma das maiores empregadores no campo, é a Agrícola Famosa, porque as grandes empresas agrícolas do Brasil normalmente trabalham com grãos ou com gado. E tanto grãos como gado demanda muito pouca mão de obra. Então, realmente, a gente é um dos maiores empregadores agrícolas do Brasil, que nos honra muito estar aqui no Rio Grande do Norte e principalmente no semiárido, que é um local onde mais se precisa de emprego. Quem são os acionistas da empresa? Como é que você compôs essa sociedade que hoje é reconhecida como um case de sucesso empresarial, sobretudo no segmento do agronegócio? Quando a gente começou eu e o Carlo, com metade da empresa cada um, Carlo Porro, meu sócio que veio de São Paulo, e posteriormente a gente concedeu também uma participação para alguns agrônomos que hoje estão mantendo uma pessoa, que é o Richard Miller, o agrônomo que é responsável pela produção. E agora, recentemente, nós também fizemos uma venda minoritária, mas relevante, para um grupo espanhol, que já é produtor de frutas lá na Espanha, principalmente cítricos, né? E essa empresa, então, adquiriu uma parte da Famosa com o intuito da gente estar mais presente no mercado europeu e, eventualmente, também colocar outras frutas aqui na nossa produção. Então, a ideia pode ser a aquisição de outras empresas para criar uma empresa mais robusta aqui no Brasil. Como é o nome dessa empresa? A empresa lá fora chama Cítrico. Cítrico, exato. E ela produz o que lá? Lá ela tem uma produção de laranja, limões, algumas variedades de limão, também trabalha com um pouquinho de fruta de caroço, que eles chamam, né? Pêssego, ameixa, mas Sim. O grosso é produtos cítricos na região de Valência. E vocês Sul da exportam Espanha. hoje para onde? Porque vocês exportam para vários países Vários hoje, não é países, né? isso? O grande destino da fruta brasileira, como geral, está na comunidade europeia e nós também não somos exceção. Então, Inglaterra, Holanda, Espanha são os países que mais importam. Agora vai fruta para Portugal, para a França, para a Alemanha, já às vezes até distribuído pelo próprio cliente holandês. Temos também o mercado americano, que a gente tem crescido muito ultimamente. Tem o mercado do Oriente Médio, ali na região de Dubai, também temos uma frequência boa durante a safra. E agora, recentemente, o mercado asiático, com a abertura do mercado chinês, e tem mais o Vietnã e Filipinas que estão próximos de abrir o mercado para nós. É muita coisa. Faltou a América do Sul, você não está na América do E Sul? a América do Sul também, estamos nesse período de frio, vamos dizer, aqui na América do Sul, que é agora, esses meses de junho, julho e agosto, a gente tem uma programação também bastante interessante e crescente para Uruguai, Argentina e Chile. Como é que vocês fazem? Vocês estocam ou a produção automaticamente Automaticamente. exportada? A gente, durante a safra, tem 2 saídas de navio, uma por Natal, outra por Ceará, no Pecém. Então, a cada 3 dias, praticamente 3, 4 dias, está saindo o navio. Encolhendo, embalando, né, separando a fruta, fazendo a seleção, tratamento pós-colheita, embalando, resfriando e colocando no container e saindo todo dia. Você não tem um estoque porque ela é um produto muito perecível. Quando você está estocando, você está deixando de vida de prateleira. Quantas carretas fazem esse transporte? Nós temos, durante a safra, a gente chega a fazer 350 containers para exportação por semana e quase 150 no mercado interno. Ou seja, varia de 400 a 500 carretas do que a gente produz semanalmente. Cada carreta leva um container. Cada carreta leva um container. Cada container desse tem quanto tem em termos de peso? Quanto é Cada de fruta? container desse carrega mais ou menos em torno de 18 a 20 toneladas, cada container. Gente de Deus. Eu fico impressionada com esses 500 números. E vezes quantos A produção da empresa, ela chega a mais ou menos em torno de 1 milhão de frutas por dia. Se você calcular o que a gente planta, número de plantas vezes número de fruta que ela colhe por semana, a gente chega na produção de em torno de 6 a 7 milhões de melão por semana, o que dá uma produção de 1 milhão de melão por dia. Esses 10 mil hectares que a gente planta por ano, na verdade a gente conta as linhas de irrigação. Né? Um hectare tem 5 mil metros, porque tem 2 metros, um hectare tem 10 mil metros, mas como a linha está entre 2 metros, então para nós 1 hectare significa 5 mil metros de mangueira. de área plantada? De área plantada. 10 mil hectares, então, significa 50 milhões de metros, ou 50 mil quilômetros. Com 40 mil quilômetros, você dá a volta no mundo na linha do Equador. Vocês estão presentes além do Rio aonde Grande do hoje? Norte. Além do Rio Grande do Norte, estamos no Ceará, que são áreas ali meio contínuas, porque nós estamos na Chapada do Apodi, que pega os 2 estados. Né? Capuí também, lá do Ceará,
Limoeiro, que é do lado em frente de Baraúnas, então nós temos bem ali em cima da Chapada, mas até a maior parte do Rio Grande do Norte. Além disso, nós temos uma produção de banana em Parnaíba, na beira do rio Parnaíba, e estamos também em Pernambuco, plantando melão. Nesse momento que chove mais aqui, a gente diminui aqui e produz mais lá. Vocês têm um trabalho muito voltado para a comunidade. Não é? Benefício para a comunidade, né? Beneficiam a comunidade em Interseção com a vários comunidade. aspectos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho que vocês fazem, porque eu vi que vocês trabalham a questão de conscientização da reciclagem de lixo, do plantio de hortas, de pequenas hortas. Vocês fazem distribuição, vocês doam frutas para as comunidades. O reaproveitamento de tudo, né? Pois é. E outra coisa, tem um dado importante também que você falou recentemente, é sobre a água. Como a região é muito seca, vocês dão água de beber para as pessoas, né? Exato. E agora, inclusive, nesses meses de março, abril e maio, nós estamos distribuindo 1.000 cestas básicas por mês, ou seja, 3.000 cestas básicas nessa região por conta da pandemia, que tem dificuldade da vida de muita gente. Mas é que a nossa empresa é feita por gente, são pessoas que estão ali. E para que o nosso melão chegue com qualidade lá no consumidor final, lá na Inglaterra, lá na Espanha, né, o que dá muito orgulho, às vezes você está fora do país e a fruta lá, para ela chegar nessas condições, tem que ter uma série de processos perfeitamente, porque se um deles não funcionar bem, você não consegue chegar bem com o melão. E são pessoas que fazem isso. Então as pessoas têm que estar contentes, têm que estar engajadas, têm que ter a responsabilidade de estar desenvolvendo aquilo lá. Então a gente cuida muito delas, porque são elas que cuidam do nosso melão. Então, por conta disso, não adianta a empresa crescer sem que todo mundo que estiver ao redor dela seja feliz. Não é esse o objetivo, né? Isso é um jogo que todo mundo ganha. Então a gente cuida dessa forma das comunidades, dando o melhor possível para eles, para que eles, de forma mais feliz, cuidem do nosso melão. E assim a gente pode fazer com que a empresa cresça, melhore seu resultado e parte disso continue revertendo. Então é uma coisa que todo mundo vai crescer, ao passo que se a gente pensar só na empresa e não pensar na comunidade, isso não é sustentável ao longo do tempo, porque você não vai ter um bom melão. E isso aconteceu com muitas empresas concorrentes nossas. Muitas empresas que tinham na região fecharam porque não deram a devida atenção para esse importante, vamos dizer assim, matéria que nós temos, que é a matéria humana, que são os que cuidam da nossa fruta. A fruta no Brasil está onde hoje? Você tem, a Agrícola Famosa tem suas marcas e quais são elas? Em quais lugares do Brasil? Hoje a gente vende praticamente para o Brasil todo, no mercado interno, representa 40% da produção, 60% vai para exportação. Aí vende por intermédio de quê? Das CEAs ou via supermercados? Nós temos um local próprio no CEAGESP, em São Paulo, e a gente divide muito. Tá? Hoje uma boa parte ainda vai para CEASAs, nos municípios, mas a gente já tem vários clientes, principalmente as grandes cadeias, aquelas que podem comprar um volume de um caminhão, uma carreta por semana, a gente já faz a venda direta. Aqueles mercados menores que não têm ainda escala para uma carreta grande, compra fracionado nas CEASAs para onde a gente vende. Nós trabalhamos com a Famosa, a marca Famosa, que é a nossa principal marca, tipo exportação. Aí nós temos a marca Melissa, que vai praticamente para todos os produtos, inclusive a banana, o mamão. Eu amo aquela banana, por sinal. A gente aqui em Natal também está bastante presente. É E a Top Brasil, que seria a marca mais barata, um pouco de menos qualidade, mas que alguns mercados preferem trabalhar com esse tipo de produto. Então nós estamos nesses 3 segmentos. Luiz, para a gente concluir, nosso tempo já voou, viu, Raiz? Para a gente concluir... Muito pouco, meia hora. Pois é. Para a gente contar Queria toda lhe fazer essa uma história. pergunta seguinte. Há segredo para o sucesso? Não tem um grande segredo. O segredo é você identificar aquilo que você gosta, aquilo que você tem a vocação, é dedicação, é muito trabalho, é seriedade, é tratar as pessoas bem, todas as pessoas que estão ao seu redor, seus fornecedores, seus clientes, seus colaboradores, é criar uma corrente de felicidade. Você consegue implementar essa cultura dentro da sua empresa, você vai embora, não tem quem te segura. Acho que esse é o segredo. Você acha então que porque a gente vê outras empresas também que produziram frutas e que não estão mais no mercado. Então esse é o seu grande diferencial, é o seu segredo? Eu acho que o grande diferencial é a forma como que você trata as pessoas, com respeito, com admiração, com humildade, com simplicidade. Tudo que nós temos, quem deu para nós foi Deus, não fomos nós mesmos. Então a gente tem que estar sempre grato, tem que estar sempre trabalhando muito. Somente quem pensa diferente, como é o caso que você está testando, como o Luiz Roberto pensa, é capaz de fazer diferente e de obter sucesso. A gente diz sempre aqui o seguinte, não há sucesso no mundo sem ter, no mundo dos países, pelo mundo afora, sem ter empresas fortes, bem administradas, modernas, que incluam nas suas ações as pessoas. A Agrícola Famosa é um case de sucesso por isso. É um caso
que é um caso que a gente tem que bater palma e que o mundo está se curvando a ela pela qualidade dos produtos, pela relação que ela tem, pelo respeito e por tudo isso. Luiz Roberto, eu agradeço muito a sua participação conosco e dou aqui um testemunho de quem esteve lá faz alguns anos, mas eu fui lá visitar e fiquei muito impressionado. É uma empresa espetacular. Vocês estão todos de parabéns. Você, Carlos Porro, o Richard, os seus sócios, os novos sócios aí, os espanhóis. E nós da TV Tropical, Record TV, agradecemos muito a gentileza de atender o nosso convite. Muito grato, muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Obrigado, Roberto. eu que agradeço. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Nós voltamos no próximo domingo, às 10h30 da manhã, sempre aqui na TV Tropical, Record TV. Boa semana para todos, bom domingo e até domingo que vem. Boa semana, até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br e Grupo Hospedar Turismo 4.0.